Boa tarde! Conexão RS começando neste primeiro dia do ano. Primeiramente, um feliz ano novo para você que nos assiste, que seja um 2024 de muita saúde, paz e prosperidade. E já vamos conferir os destaques do programa de hoje. Após um 2023 marcado por muitos acontecimentos que influenciaram diretamente na economia do país e do mundo, vamos conferir as projeções para o cenário econômico de 2024. E você aí, comeu demais nas festas de fim de ano? Saiba como voltar para a rotina dos bons hábitos alimentares. E para quem vai aproveitar as férias para viajar, saiba como se planejar e fazer a manutenção do veículo para não ter problemas na estrada. Fique com a gente, o Conexão RS está começando. E 2024 está aí. E após um ano marcado por crises climáticas, mudanças políticas e o aquecimento do mercado de trabalho, como o cenário econômico deve se comportar em 2024. Sobre isso, vamos conversar agora com o economista João Portela. Boa tarde, João Portela, seja muito bem-vindo nesse nosso programa de Ano Novo. Boa tarde, sempre é um prazer estar aí com vocês mais uma vez, né? Participando aí um pouco das expectativas, né, em relação a esse ano que está se avizinhando, né? Hoje uma amiga minha me mandou uma mensagem, aproveite essa semana como se fosse a última do ano, né? Então, vamos lá, vamos aproveitar bastante aí e pensar um pouco em 2024, né? Com certeza. E antes da gente falar sobre as projeções para 2024, vamos falar um pouquinho sobre 2023. Na sua avaliação, como que foi a economia do país em 2023? Apresentou melhorias? Teve algumas dificuldades? Como que foi? Eu acredito que a transição de governo, né, ela, digamos assim, no linguajar popular, ela meio que travou o processo econômico, né? Os agentes, em geral, aguardando para ver exatamente quais seriam ou quais serão as diretrizes do novo governo, né? Como ele implementará as suas políticas, né? Enfim, houve uma mudança bastante, digamos assim, acentuada de um projeto para um outro projeto bem antagônico, né? E isso, evidentemente, gera alguma expectativa, né? E faz com que os agentes econômicos se encostem, como se diz, né? Ou fiquem aguardando para verificar os acontecimentos. Então, nós tivemos um ano assim, né, de expectativa, porque esse ano a gente ainda tem efeitos do ano anterior, né? A economia, ela nunca se manifesta em curtíssimo prazo, né? É sempre em médio ou em longo prazo. Então, muito provavelmente os efeitos de políticas adotadas neste ano de 2023, nós vamos sentir em 2024. Né? Então, 2023 nós ainda estamos nesse processo, né, de aguardar para ver o que acontece, e ainda com os resquícios lá dos efeitos da pandemia, que desestruturou completamente as cadeias, tanto de oferta quanto demanda. Isso, João, ainda o país vem de uma recuperação após uma pandemia, a gente está enfrentando alguns problemas climáticos aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas perdas, ainda podem vir perdas, porque ainda é um futuro muito incerto da agricultura com El Niño, as dúvidas do mercado externo também, as mudanças políticas. Então, quais as projeções todo esse cenário, quais as projeções para 2024? São positivas ou ainda a economia deve caminhar devagar? Eu particularmente entendo que nós não temos ainda um cenário claro a respeito de 2024.
Então é um cenário bem incerto para quem busca investir, tem que agir com um pouquinho mais de cautela e avaliando o mercado. Mas em questão ao ambiente externo dos Estados Unidos, a Ásia, que também o país exporta muitos produtos para lá, como está se comportando e deve seguir se comportando esse mercado externo? O dólar deve subir? Como que deve ser? Já tem alguma projeção sobre isso? Não, eu acredito que o mercado externo em si, hoje ele está bem definido, né? Se projeta que a China passará por alguns problemas, não terá um crescimento tão acentuado quanto teve, e isso pode se refletir aqui internamente, né? As políticas protecionistas da Europa também podem nos trazer problemas, né? O grau de protecionismo da Europa, principalmente da França, é muito grande, né? A França tem uma disputa muito forte com o agronegócio brasileiro, né? Porque eles não conseguem produzir no mesmo patamar de eficiência e eficácia que nós conseguimos produzir. Então, esses são os desafios que já existem, né, no mercado externo. São desafios que, né, infelizmente, vão se manter, né? O protecionismo europeu, alguma dificuldade chinesa, né? Os Estados Unidos têm eleição no ano que vem, então também é um processo que pode tumultuar um pouco, né? Tem que ver como é que vai ficar essa relação Brasil e Argentina, né? No que se refere ao Mercosul, em função do antagonismo ideológico que se estabeleceu aí a partir da eleição do Milei. Então, assim como o cenário interno, o cenário externo também tem bastante dúvidas, né? E é o que eu digo, todo esse conjunto faz com que os agentes econômicos aguardem, né? E só que o agente econômico aguardar significa não investir. Não investir significa não gerar emprego, renda, né? Então, realmente é uma situação que não é das mais agradáveis. E João Portela, falando agora do nosso mercado aqui, a reforma tributária foi aprovada no Congresso na semana passada. Isso realmente deve trazer um aumento potencial do PIB a longo prazo, nesse próximo ano? Ou talvez não seja algo tão interessante essa reforma tributária? Como que o senhor avalia isso? Olha, eu não tenho ainda uma opinião muito definitiva, né? Me parece que dois setores saem fortemente beneficiados da reforma tributária: o setor financeiro e o setor industrial. O setor de serviços perde muito com a reforma tributária, bastante, né? Os profissionais liberais, enfim, toda a área de prestação de serviço. Os municípios perdem bastante com a reforma tributária, principalmente os médios e grandes municípios. Os pequenos vão ganhar, né? Mas é aquela coisa, o pequeno, quando você dá algo, eu vou usar um termo que alguns têm como pejorativo, mas não é essa o objetivo. Quando você dá uma migalha, o pequeno, para ele a migalha é algo bastante significativo. Então, os municípios pequenos vão ganhar, os estados vão ganhar, principalmente em poder, né? Deve aumentar bastante o poder dos estados, porque eles passam a gerir um imposto que hoje é um dos melhores, que é o ISS-QN, né? Mas eu vejo também que a reforma tributária ela tem um período de transição bastante longo, né? Muitos apostam que ela nem vai chegar a entrar em vigor, né? Acham que antes de entrar em vigor há grandes chances de ela sofrer muitas alterações, né? Então é uma reforma que traz alguns pontos positivos, né? Como digamos assim,
essa coisa de diminuir a quantidade de impostos que se paga, de não haver o imposto em cascata, né? Então, ela tem os seus pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. Como tem um período de transição bastante grande, vai se poder avaliar bem como é que isso vai se refletir, digamos assim, na situação geral, né? Mas o setor de serviços e os profissionais liberais provavelmente vão receber uma carga tributária bastante superior à que tem hoje. É aquela coisa, né? É bom para uns, mas para outros nem tanto, né, João Portela? Mas a gente vai seguir acompanhando como esse desfecho, como que vai funcionar, se o mercado de trabalho vai ficar aquecido em 2024 e como que vai seguir a economia. E a gente te chama em próximos programas para continuar falando sobre isso, sobre a economia de 2024, que a gente vai acompanhar, né, durante todo o ano. João, muito obrigada pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Sempre é um prazer compartilhar com vocês aí as ideias e as nossas opiniões. Estamos sempre à disposição e muito obrigado pelo espaço. E agora, então, a gente vai para um breve intervalo, mas antes tem um recado da cidade de Canoas. O IPTU 2024 de Canoas já está disponível e neste ano os descontos na cota única chegam a 15%. Mas, para aproveitar isso, é até o dia 2 de janeiro. Para quem gosta de pagar menos e com conforto, é possível fazer isso online, sem sair de casa. É só entrar no portal da Fazenda em www.canoas.rs.gov.br/IPTU 2024. Prefeitura de Canoas, cuidando do presente, planejando o futuro. E no mês de dezembro são tradicionais as festas de Natal e fim de ano, época em que as ceias costumam ser regadas de comidas que fogem um pouco da rotina alimentar de muitos. Mas depois de exagerar na comilança no final do ano, como voltar para a rotina? Sobre isso, vamos conversar agora com a nutricionista Jéssica do Nascimento Queiroz. Boa tarde, Jéssica, seja bem-vinda no nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E, Jéssica, depois, comer muito assim nas festas de fim de ano, de Natal, Réveillon, pode mesmo comprometer uma rotina de uma dieta daquela pessoa que é regradinha o ano todo? Como que funciona isso? Então, de maneira geral, é muito improvável que tanto a ceia de Natal quanto a ceia de fim de ano comprometa a dieta de uma pessoa que já segue ali hábitos saudáveis, né? Mesmo que tenha acontecido exagero nessas ocasiões festivas. Inclusive, é super normal a gente perder um pouco do nosso autocontrole e acabar exagerando nessas ocasiões. Então, fugir da dieta nesses momentos acaba sendo inevitável. Agora, é importante a gente retomar a nossa rotina de hábitos saudáveis o quanto antes, né? Isso que vai ser extremamente importante. Então, não é nada aconselhável a gente emendar os exageros de Natal e só parar depois da virada do ano, né? Então, passar aquela semana toda se alimentando de forma exagerada, bebendo pouca água, se exercitando pouco e consumindo muita bebida alcoólica, isso sim pode comprometer os resultados tanto da parte estética quanto da nossa saúde. Mas se a gente pensar de forma isolada, só aquela ceia ali do Natal e depois a da virada do ano, isso é algo muito pontual e não teria a capacidade, né, de comprometer os nossos resultados. Então, depois que deu aquela exagerada na comida no final de ano e Natal, é só voltar normalmente para a rotina. Essa questão de fazer, às vezes, compensação, vou reduzir muito a comida, vou me exercitar mais, isso precisa realmente? De forma alguma. Então, acho que a primeira coisa é a gente não ficar se culpando pelos exageros que já aconteceram. Isso é passado e, como eu disse, é normal a gente acabar consumindo mais do que o habitual nessas ocasiões.
O importante é não jogar tudo pro alto ou chutar o balde, que nem muita gente acaba fazendo, né? E fica com aqueles pensamentos de, bom, agora eu já estraguei tudo, agora eu já botei tudo a perder, ano que vem eu recomeço, depois das férias eu recomeço. Na verdade, isso não nos ajuda em nada, né? Então, quanto mais cedo a gente voltar para a nossa rotina, melhor. Porque se a gente vai postergando isso, vai ficando cada vez mais difícil, e também para depois recuperar os estragos, né, de tudo isso, vai ficando cada vez mais difícil também. Então, minha dica é simplesmente voltar à rotina, fazendo coisas bem simples, como incluir mais frutas ao longo do dia, incluir saladas no almoço e na janta, se hidratar adequadamente, voltar para a rotina de exercícios o quanto antes, ou simplesmente se manter mais ativo no dia a dia, né? E também maneirar ali o consumo de bebidas alcoólicas. Essas compensações, elas não são nem um pouco interessantes, né? Então, fazer agora dietas muito restritivas, fazer muito exercício, nada disso é aconselhado. O importante é a gente simplesmente retomar a nossa rotina habitual, né? Os nossos hábitos saudáveis. E se alguém não tinha, de repente, esses hábitos, já começar o ano novo com uma nova vida, e já dá para começar desde hoje, não precisa esperar a virada nem nada disso. Sempre é tempo da gente fazer alguma coisa pela nossa saúde. Com certeza, essa dica aí é valiosa, mas também às vezes depois da pessoa se alimentar, comer totalmente fora da rotina, ela fica um pouco inchada. Isso significa realmente que o peso na balança aumentou muito, ou é somente retenção ali depois de ter comido um pouquinho fora do normal? Isso, é bem comum depois que a gente faz essas refeições mais exageradas, a gente se sentir um pouco inchada e eventualmente até ver o peso na balança aumentando um pouquinho, sim. Mas é que nem tu comentou, nem sempre esse aumento de peso que a gente vai ver na balança significa que a pessoa de fato ganhou gordura corporal, né, ou que ela tenha engordado. Muitas vezes é simplesmente uma retenção de líquidos, porque a pessoa não está bebendo tanta água, está comendo demais, está tomando muita bebida alcoólica, e isso acaba aumentando a retenção de líquidos no nosso corpo, né? E também, muitas vezes, por conta de todas essas comilanças, o nosso intestino custa a funcionar adequadamente, então isso também pode se refletir nesse inchaço e, eventualmente, nesse peso a mais na balança. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha engordado, então muita gente se assusta, né? Vai se pesar depois dessa comilança toda e vê aí 2, 3 quilos a mais na balança, e isso não quer dizer que tenha engordado, né, que tenha ganho gordura. Simplesmente, normalmente, é por conta dessa restrição de líquidos que acaba acontecendo. Então, principalmente agora que é um período mais quente, que as pessoas costumam se desidratar mais, é necessário, então, aumentar esse consumo de água. Quem não gosta de tomar muita água, vale a pena tomar chá também, Jéssica? Ou não, o mais aconselhável é a água mesmo? Isso, essa hidratação nessa época do ano, né? Todo ano é muito importante a gente se manter bem hidratado, mas nessa época, por conta do calor, a gente acaba tendo que cuidar realmente mais da nossa hidratação. Então, eu sempre dou a dica da gente sempre ter uma garrafinha por perto, né? Claro que ela tem que estar cheia, e a gente tem que estar levando essa garrafinha para tudo quanto é canto, para a gente lembrar de ter essa hidratação adequada, né? Isso vai ajudar o nosso intestino a funcionar melhor, manter o nosso corpo bem hidratado no calor, minimizar os efeitos nocivos das bebidas alcoólicas, que são muito consumidas nessa época do ano. Então, sim, a gente tem que manter um bom aporte de água pura, preferencialmente, mas outros líquidos, como chás mais claros, também podem ajudar na hidratação. Acaba que, por conta do calor, normalmente os chás não são tão consumidos nessa época do ano, mas, dependendo do chá, pode sim contar na hidratação do nosso dia. Então, a principal dica que você deixa é não se privar nesses momentos assim de reunião com a família, mas saber retornar para a dieta, para uma rotina mais equilibrada, né, Jéssica? Exatamente. Então, o quanto antes, né? Então, a gente não precisa... Se você aí está emendando as comilanças do Natal e só ia parar no fim de ano, repense, né? Sempre é tempo da gente fazer aí alguma coisa pela nossa saúde. Então, não precisa emendar e ficar com aquele pensamento de agora eu já estraguei tudo. Quanto antes tu retornar para a tua rotina de hábitos saudáveis, melhor vai ser. Perfeito. Ficam aí as dicas, então, da nutricionista Jéssica do Nascimento Queiroz. Muito obrigada, tá, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos.
Conexão RS de volta com um recadinho aqui da Ubra para te mostrar. A Ubra é uma das melhores universidades privadas do país, segundo o ranking universitário da Folha de São Paulo. O curso de odontologia da Ubra é primeiro lugar entre as instituições privadas do Rio Grande do Sul. Além disso, os cursos de medicina, medicina veterinária, biologia e letras ficaram em segundo lugar no ranking. Já a biomedicina, ciência da computação e pedagogia conquistaram o terceiro lugar. Tá esperando o que para vir para a Ubra? São várias oportunidades para começar a estudar. Vestibular online, Enem, transferência ou segunda graduação. E você, já sabe qual curso escolher? Então vem descobrir. Conquiste o seu diploma em uma das melhores universidades do país. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.ubra.br. E olha, o início do ano é o período de muitas viagens, principalmente para o litoral. Mas para quem vai sair com um veículo próprio, é necessário se planejar e fazer uma manutenção preventiva para não ter imprevistos durante a viagem. Sobre esse checklist que precisa ser feito, vamos conversar com o professor doutor em Engenharia Mecânica Automotiva da Ubra, Luiz Carlos Gertz. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Boa tarde a todos. E, professor, pessoal aí de casa já pegar, então, um caderninho para fazer as anotações, que o senhor agora vai nos passar o que é necessário, então, verificar no veículo antes de sair para a viagem, para não ter nenhum contratempo. Bom, eu começaria dizendo que, na verdade, todo veículo ele deveria estar preparado para uma viagem. Então, teoricamente, os veículos deveriam, esporadicamente, visitar uma loja especializada com profissionais qualificados que deixassem o automóvel sempre preparado para pegar a estrada. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? No mundo real isso não acontece. Então eu separei 4 itens aqui, que seriam assim, itens bem importantes para gerar segurança e conforto. Teriam muitos outros, mas eu acho que esses seriam seriam os itens mais importantes. Então, primeiro, eu começaria com os pneus. Tudo que acontece com o automóvel, ou seja, o comportamento dinâmico de um automóvel, ele tá relacionado com as forças que interagem entre o pneu e o solo. Então, ou seja, o pneu ele é extremamente importante para o comportamento do veículo. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Primeiro é verificar se os pneus estão em condições, se eles estão em boas condições. Se os pneus não estiverem bons, tem que trocar os pneus. Isso não tem o que fazer. Os pneus estando em qualidade, estando em boas condições, a primeira coisa que tem que ser feita é acertar a pressão dos pneus. O pneu tem uma pressão de trabalho e essa pressão de trabalho faz com que o pneu tenha uma baixa resistência de rolagem, ou seja, ele vai economizar combustível e vai gerar as condições adequadas para gerar segurança. Se o pneu estiver abaixo da pressão, ou acima da pressão de trabalho, ele vai ser consumido de uma maneira adequada, ou seja, o pneu vai ser danificado. Se ele estiver abaixo da pressão de trabalho, ele ainda vai aumentar o consumo de combustível, então é importante manter na pressão de trabalho. Se ele estiver acima da pressão de trabalho, ele não vai diminuir o consumo. Então, né, existe uma espécie de uma lenda urbana que diz que tem que encher mais o pneu, tem que inflar mais o pneu para economizar combustível. Isso não é verdade, isso não acontece. A única coisa que acontece é que estraga mais o pneu. Tá? Ainda com relação aos pneus, é importante também verificar a pressão de step antes de pegar uma estrada. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas nunca olham, é importante, de vez em quando, dar uma conferida lá na pressão da step. E também é muito importante verificar o alinhamento das rodas. Isso pode ser feito em diversas casas especializadas, né? Basta levar o automóvel lá, não é caro para fazer. Isso tem que ser feito esporadicamente. Com relação ao motor, é importante verificar o nível de óleo do motor antes de pegar a estrada. É uma tarefa bem simples de fazer, tem que puxar a varetinha lá e ver se está no nível. Se não estiver no nível, completar com o óleo indicado pelo manual. E também é importante verificar o nível do líquido de arrefecimento, né? O pessoal chama vulgarmente da água do radiador.
Então, o líquido de arrefecimento ele tem que estar no nível. Se ele não estiver no nível, ele deve ser completado com água desmineralizada. Essa água a gente compra em lojas especializadas para peças de automóveis. Então, é água desmineralizada e o aditivo. Aí vai ter várias possibilidades. Ou compra o aditivo e adiciona água. Tem alguns aditivos que já vêm prontos para serem adicionados. Tá? Então, esses itens eu acho que são os itens mais importantes. Com relação a segurança e conforto, verificar as palhetas, né? As palhetas, elas são muito importantes, porque às vezes a gente tem uma palheta que está fazendo barulho, né? Ela não está limpando muito bem, e a palheta também é um item razoavelmente barato, né? A palheta é o limpador de para-brisa. Então, se tiver problema, se a palheta estiver muito antiga, estiver muito rígida, trocar por uma palheta de boa marca, né? Por uma palheta de qualidade. E um item que é também interessante revisar nessa época do ano é o ar-condicionado. Então, essa época do ano em que o ar-condicionado realmente vai ser utilizado, não é? E a maioria dos automóveis, principalmente os automóveis mais novos, eles têm um filtro da cabine, então tem que verificar esse filtro. Então, essas são as dicas rápidas que eu daria assim, para dar uma olhada no automóvel antes de pegar a estrada. E são ótimas dicas, mas essa verificação que é preciso fazer, principalmente agora, porque o pessoal deve viajar durante esse período aí de veraneio, pode ser feito realmente em casa ou é melhor procurar um mecânico e fazer tudo isso certinho já com quem é especialista no assunto? Olha, isso vai depender muito da intimidade com a mecânica, da afinidade com a mecânica que a pessoa que vai realizar essa tarefa tem. Então, por exemplo, se a pessoa tem um carro novo, né, um carro foi comprado recentemente, não precisa fazer nada porque as concessionárias fazem tudo. Se o carro tem até 2, 3, 4 anos, geralmente ele está em excelentes condições, dependendo da maneira como ele foi utilizado. Agora, o carro que tem mais de 4, 5, 6 anos, esse carro ele tem uma manutenção que vai depender daí do proprietário. O ideal é levar numa oficina, né, numa loja especializada. Ou numa concessionária ou numa oficina mecânica de confiança. Porém, se a pessoa tem intimidade, se ela gosta, né, que é um número muito grande de pessoas, esses itens são facilmente verificáveis em casa. É claro que, para, por exemplo, verificar o sistema de freios, já não é tão simples. Isso tem que ter uma certa experiência, né? Tem que dar uma olhadinha na pastilha e ver a espessura que está a pastilha, como é que são os discos de freios. Então, tem uma verificação que ela precisa de um profissional especializado. E, certamente, nos automóveis, esporadicamente, eles têm que ser feita uma manutenção e uma revisão por pessoas especializadas. Mas tem uma manutenção intermediária aí que ela pode ser feita pelo proprietário se ele tiver intimidade com o mecânico. E essas verificações, além de ser importante para não ficar empenhado na estrada, sair com o carro em não tão boas condições pode oferecer riscos de acidentes também, né, professor? Claro, né? O automóvel, se ele estiver bem acertado, se ele estiver bem... Ele é como um instrumento musical, né? Se ele estiver reguladinho e acertadinho, ele vai funcionar bem, vai andar bem. E se o motorista, né, dirigir adequadamente, né, tudo vai dar certo. É claro que a gente vê, às vezes, nas vias, né, veículos em condições não adequadas. Né? Inclusive, existe uma recomendação nos programas de TV e nas revistas e na internet, que diz o seguinte: quando uma pessoa compra 2 pneus novos, ela deve colocar esses pneus no eixo traseiro. Isso, na minha opinião, não é adequado. Primeiro, se a pessoa ela deixou que 2 pneus se desgastassem muito mais do que um outro par de pneus, ela já cometeu um erro muito grande. Porque a gente deve fazer rodízio nos pneus do automóvel de maneira que eles sempre gastem, que eles se consumam de maneira similar. Porque o automóvel foi projetado para ser utilizado com 4 pneus com o mesmo nível de desgaste. Então, quando alguém diz assim, se acontecer, a pessoa não tem dinheiro, ela vai comprar apenas 2 pneus. Bom, se ela não tem dinheiro para gerar uma segurança mínima, né, para o seu automóvel, então ela estaciona o carro e vai de ônibus. Essa é a minha sugestão.
Caso ela realmente necessite comprar apenas 2 pneus, e se ela comprar 2 pneus novos, tiver 2 pneus com meia-vida, ela deve montar esses pneus no eixo dianteiro de um automóvel que tem tração dianteira. E não na traseira, como tem sido dito na maioria dos sites, inclusive na TV. Por quê? Porque se eu colocar no eixo dianteiro, o meu eixo de tração vai consumir mais o pneu novo, até que uma hora ele vai ficar igual ao pneu traseiro e o carro vai voltar a ser equilibrado. Olha aí, baita esclarecimento, então, professor, passando todas as dicas para quem vai viajar, não ter imprevistos e viajar com segurança. Professor, muito obrigada pela tua participação, um feliz ano novo para ti, seja sempre muito bem-vindo no nosso programa. A gente deseja um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham e um bom restinho de feriado aí para vocês.